Então, pessoal, só lembrando todo mundo, pedimos que deixem os microfones no mudo, desabilitem a câmera. As perguntas devem ser direcionadas no chat, que tem aí na ferramenta do Zoom, e perguntas específicas e particulares a gente vai tratar em um outro momento, mas aí ao final da explanação do Christian, as perguntas que forem realizadas no chat, a gente vai reproduzir aqui para sanar as dúvidas de vocês. Então, ao longo da apresentação, se vocês ficarem com alguma dúvida, eu peço que vocês reproduzam ela no chat, que eu repasso para o Christian ao final da apresentação. 9:05 já. Bom dia então, pessoal. Eu sou o Christian, tá? Acho que o Caio já repassou todas as informações sobre as perguntas e sobre as outras situações. Então, acho que a gente pode dar início já ao webinar do Vendas, tá? Vamos lá, então. Vou estar repassando, então, para vocês. Vou estar repassando, então, para vocês as configurações iniciais no controller para o funcionamento do Vendas, tá? Então, a primeira situação que a gente vai estar realizando, a gente vai estar cadastrando o móvel do funcionário, ou seja, o dispositivo em que o aplicativo vai estar rodando, certo? Então, a gente vai vir aqui em utilitários, dispositivos móveis, cadastro de dispositivos, certo? Aqui, então, já realizei o cadastro, eu cadastrei com um webinar. Esse código de e-mail é o código do celular, o cliente não preenche essa parte aqui, esse aqui ele pega automático do celular, ok? Informamos o número do dispositivo, esse número seria para um controle, certo? Você pode estar colocando aqui, e se quiser uma observação desse dispositivo, ok? Aqui também, então, temos um botão de histórico, para colocar, quando não é mais usado esse dispositivo, coloca em histórico, certo? Então, o cadastro do dispositivo seria isso, tá? Após o cadastro do dispositivo, a gente tem que cadastrar o funcionário que vai estar usando esse móvel, certo? Então, como todos sabem, para cadastrar um funcionário, vamos em fornecedor, certo? Já cadastrei um aqui. Realizamos o cadastro. Vamos em alterar, classificação, ok? E aqui em classificação, a gente define, então, esse fornecedor como funcionário e como vendedor, ok? Fizemos, então, esse cadastro, salvamos. Assim que a gente salvar, ele vai habilitar já uma aba de funcionário aqui, ó, tá? Então, ele habilitou a aba de funcionário. E dentro da aba de funcionário, ele vai habilitar uma outra aba, a aba móvel, ok? A gente clica, então, nessa aba. Aqui dentro, então, é onde a gente vai estar cadastrando o login e a senha e onde a gente vai estar definindo que esse cara é um usuário do aplicativo mobile, certo? Então, a gente marca essa opção de usuário, colocamos um login, colocamos uma senha. Muito importante, dispositivo. A gente vai dar um F5 e vai buscar aquele mesmo dispositivo que a gente cadastrou lá no dispositivo móveis, certo? O dispositivo 4, ok? Então, a gente seleciona ele e definimos qual é a empresa. Vamos supor que você tem uma filial e o teu funcionário seja de uma outra filial, ok? Então, você vai cadastrar a empresa 1 e a empresa 2, certo? Então, o cadastro do funcionário seria essa parte, tá? Vamos lá. Agora, para que funcione, para que o aplicativo do móvel funcione, a gente tem que estar cadastrando um usuário do sistema controller, certo? Por quê? Porque a gente tem que vincular o sistema controller com o sistema móvel, ok? Então, a gente vem aqui, já cadastrei um também, certo? Criamos o usuário do sistema controller, senha, login, outras situações de acesso, certo? E viemos aqui em funcionário vinculado e vinculamos o funcionário que a gente criou, certo? Então, aqui o webinar VS Vendas, ok? A única situação que você vai ter que colocar aqui, aqui em acessos, na verdade você vai cadastrar normal, certo? Mas aqui em acessos você coloca só o acesso da empresa. Se você cadastrar um usuário sem esse acesso da empresa, vai dar problema no cadastro, ok? Então, realizamos o cadastro, damos um ok.
E pronto, o dispositivo móvel já vai estar funcionando pro vendedor, ok? Mas a gente tem que estar liberando para ele também os materiais, certo? Ou seja, os materiais que ele vai estar vendendo lá, ok? Para a gente estar realizando essa liberação, uma parte muito importante, a classificação, tá? Aqui em utilitários, configurações, móvel e vendas, é onde a gente vai estar determinando qual é a classificação de material que vai estar sendo liberada para o vendedor vender, certo? Essa classificação, a gente vai estar definindo ela aqui, ó, pelo subgrupo, tá? Ou seja, quando eu vou cadastrar um subgrupo, eu defino qual é a classificação. Então, se eu definir lá na configuração, eu definir que vai ser classificação de revenda, somente materiais de classificação revenda que vão ser sincronizados para o aplicativo VS Vendas. Ok? Então, Caio, eu acho que seria essa parte mesmo de configuração aqui no sistema. Tá? Muito bem, Christian. O meu áudio está bom aí, Christian, porque eu tive uma reclamação que o meu áudio talvez não esteja tão bom. Só confirma para mim se está me ouvindo bem. Sim, tudo bem. Tá, perfeito. Então, beleza. Só para fazer um resuminho, então, aí, Christian, e talvez alguns questionamentos. O primeiro passo de tudo, então, seria você cadastrar o dispositivo. Esse dispositivo é o celular que vai estar com o vendedor lá, né? Então, primeiro cadastra seu dispositivo no VS Controle. O segundo passo seria fazer o cadastro do funcionário, e aí ele tem que ser primeiro cadastra como fornecedor, classifica ele como funcionário, e aí também como vendedor, e aí vai permitir com que, quando você coloca ele como funcionário, vai habilitar uma BIA Mobile. Essa BIA Mobile é onde você vai atribuir ao dispositivo e ao funcionário, vai fazer essa ligação de qual dispositivo vai estar com qual funcionário. Esse é um segundo passo, né? Depois você cadastra o usuário, e depois de cadastrar o usuário, você precisa classificar quais são os produtos que vão para esse dispositivo móvel, né? Então, cadastrou os materiais. Dentro dos materiais, você tem a possibilidade de você dizer de qual classificação do material que vai ir para o móvel. E essa classificação, ela é definida, né? Essa classificação, ela é definida lá dentro do subgrupo do material. Isso? Isso, do subgrupo do material, exatamente. Tem um outro detalhezinho também que eu gostaria que você fizesse essa verificação, porque, por exemplo, como eu sou vendedor e eu trabalho em uma determinada região. No meu sistema, eu possuo vários clientes cadastrados, né? Eu queria ver se gostaria que você passasse essa informação de como que eu posso classificar quais os meus clientes, não sei se é agora que você falaria sobre isso, ou se é depois, mas quais os clientes que vão ir para esse dispositivo móvel, como que você classifica essa situação de quais os clientes que vão para cada dispositivo? Sim, vamos lá. Aqui no controle, então, no cadastro de clientes, depois vocês vão estar vendo que lá no móvel tem filtro, tá? Aqui nos cadastros dos clientes, eu posso estar definindo uma região aqui, certo? E para que esse cliente, lembrando, o móvel, ele é apenas sincronizado todos os dados vinculados ao vendedor, certo? Então, ele vai todos os dados que são vinculados ao vendedor, exceto os materiais, é claro, o material não é por vendedor, tá? Mas, para que esse cliente aqui, Ana Sucatas, apareça para o vendedor, para o meu móvel lá, eu vou ter que definir qual que é o vendedor que realiza as vendas para esse cliente, certo? Então, eu vou definir aqui o vendedor Abinar VS Vendas. Depois, lá vocês vão estar vendo que a gente tem bastante filtro de cidade, região, estado, empresa, tá? Então, aqui na região, a gente vai definir região 1 testes, e aqui é a cidade do Curitiba, tá? Então, é dessa forma que você vai estar vinculando. Acho que respondi a sua pergunta, acho, Caio. Não, perfeito. Então, no cadastro cliente, você vai definir quais são o vendedor, e aí, a partir desse momento que você tiver um vendedor definido aqui, depois, na operação do móvel, lá você vai conseguir filtrar somente desse vendedor ou somente
de uma região específica. Eu gostaria só de frisar uma coisa, talvez a gente tenha esquecido de falar no início, peço desculpas, mas só para contextualizar, essa ferramenta e essas configurações que o Christian está mostrando aí agora, elas são de um produto separado, tá? Então, é um produto separado do VS Controller, então não basta somente chegar e fazer essas configurações que o Christian está falando, porque a gente precisa passar por um crivo comercial também, né? Então, esse produto é um produto que a Vision possui, tá? Mas ele não está no pacote do VS Controller, e a gente precisa também que, se os clientes, no caso aí, que estão assistindo esse webinar, se interessarem pela ferramenta, tá? Essa ferramenta, ela pode ser disponibilizada para vocês, mas com o auxílio do comercial, porque é tudo uma ferramenta nova, a gente tem que fazer uma implantação para vocês aí, tá? Acho que só faltou falar isso no início e gostaria de reforçar. Pode continuar aí, Cristiano. Então, definimos todas as configurações aqui no controle, certo? Vamos partir, então, para o aplicativo móvel. Ok? Aqui no aplicativo móvel, então, eu uso o emulador aqui. Tá? Aqui no móvel, então, eu vou sair dessa conta aqui só para mostrar. Aqui no móvel, então, essa aqui é a tela principal do login, certo? Aqui embaixo, como vocês podem ver, tem três linhas aqui, certo? 3 coluninhas aqui, ó. A gente vai clicar nelas, e aqui vai ter servidor e rota padrão, certo? O que é esse servidor e o que é essa rota? Servidor, então, vai ser o IP do servidor do cliente, ou seja, o IP do servidor de vocês, tá? Vocês vão liberar uma porta lá, uma porta 8000, 8080, e vai estar lá. E vai ser esse servidor que vocês vão estar colocando aqui, tá? Esse rota padrão, ele já vem padrão REST, vocês não precisam alterar, tá? Quando a gente faz a configuração do servidor de vocês, já vai estar vindo com, a gente já vai configurar como REST lá, vem padrão aqui e já pega automático, ok? Após você estar realizando a configuração do servidor, vocês vão clicar em configurar, certo? Clicou em configurar e vai aparecer que nem esse atual aqui, ó. Então, eu já estou aqui no nosso IP no hash feio, tá? Então, colocamos o login e a senha, webinar, 1, 2, 3, e clicamos em entrar. Ok. Então, como eu estava explicando antes que o questionamento do cara, a gente vai ter filtros aqui, certo? Por que a gente tem filtros aqui? Porque imagina que um vendedor tenha que sincronizar todos os dados do controller dentro do celular dele. É muito dado, não tem como. Então, para que seja filtrado esses dados, para que o vendedor pegue exatamente os dados somente que ele precisa, ou seja, vamos supor que ele esteja numa cidade. Vamos supor que ele esteja na cidade de Chapecó. A gente só vem aqui, marca Chapecó, dá um buscar, então tá aqui, ó, e selecionamos Chapecó, para que traga informações de clientes somente de Chapecó. Ok? Aqui no caso eu vou sincronizar tudo, tá? O que é o sincronizar tudo que eu digo? Tu vai ter que colocar um filtro de empresa, certo? Aqui ele vai buscar a empresa matriz, que seria o Vision Resíduos, ok? Mas se tiver alguma outra filial, você também pode vir aqui e colocar outra filial, tá? Como a gente pode estar vendo, o filtrar vendedor por vendedor já vem aqui marcado, como eu estava explicando. O móvel, ele sincroniza todos os dados filtrados por vendedor, ok? Definimos os filtros, ficamos em carregar dados, certo? Então tá, então já está sincronizado todos os dados do móvel, ok? Bom, o que a gente pode estar fazendo aqui nesse móvel de vendas, tá? O móvel de vendas, então, a gente pode estar validando eventos, CRM, vendo dados de clientes, histórico de cliente, movimentação, criando pedido, criando propostas, validando o preço de produtos, entre outras situações, tá? Vamos começar aqui com o CRM. Aqui no CRM, então, a gente tem a criação de eventos, igualmente do controller. A gente tem uma agenda, certo? O que é essa agenda? Aqui nessa agenda eu posso ver os contatos dos clientes, ok? Aqui nessa agenda, eu posso estar vendo um calendário, certo? Eu posso estar vendo aqui os meus eventos, aqui nesses calendários. Eu posso adicionar um evento. Eu tenho um evento amanhã, dia 19. Eu seleciono o dia 19,
certo? Eu clico em mais e eu posso estar definindo aqui, então, a data, a hora, descrição. Seria um evento normal, igual é feito no controle, tá? Eu posso colocar para uma agenda de alguém, posso criar esse evento, fazer um rascunho desse evento, certo? Então, eu realizo um evento como se fosse realizar no sistema, ok? Vou voltar aqui. Só, Christian, sobre os eventos, né? Vale lembrar que todos os eventos criados aqui, eles vão ser integrados com todas as informações, no caso do mobile, todas elas vão ser integradas com o VS Controller, né? Então, todo evento criado lá dentro do controller para um determinado usuário vai vir para cá se você sincronizar isso daí. Todo evento criado aqui no mobile por esse usuário vai cair lá no VS Controller também, no retaguarda, para vocês acompanharem e gerirem isso aí, né? Só para contextualizar, que aí a gente já aproveita para dizer que todas as situações criadas no VS Vendas, elas vão ir pro VS Controller de qualquer forma, né? Isso mesmo. Esse que o Caio falou ali, ó, a gente pode ter uma relação dos eventos aqui, ó, certo? Então, todos os eventos que a gente cria ou que são reprogramados para o vendedor ficam aqui, tá? Esse maisinho aqui é a mesma situação de lá também. Eu realizo a criação do evento e vai ficar aqui, ó, e vai ficar com o status de enviado para o controle, certo? Aqui, então, a gente tem duas flechinhas, tá? A gente vai clicar nessas duas flechinhas e ele vai sincronizar, ele vai olhar só para os eventos do controle, certo? Ele vai esquecer toda a outra parte do VS Mobile e vai sincronizar só a parte de eventos, como controle. Se tiver evento que foi mandado para o vendedor, vai aparecer aqui e vice-versa. Ok? Vamos lá, lembretes. Lembretes, então, eu posso estar adicionando um lembrete, ou seja, eu quero saber, eu quero que o Mobile me avise aqui que amanhã, dia 19, às 9 horas da manhã, eu tenho que me lembrar de tal situação, eu tenho que visitar um cliente, fazer uma visita para um cliente, certo? Então, eu coloco um lembrete aqui, visita, defino que vai ser para amanhã e coloco a hora que eu vou estar realizando, porque seja 7 da noite, ok? Visita. E salvo. Tá? Salvei. Eu vou ter relação dos meus lembretes aqui. Se eu clicar, eu posso estar vendo uma relação mais detalhada, ok? Eu posso fechar ou eu posso excluir ele, ok? Bom, parte dos lembretes, então, é isso. Posso realizar a criação do lembrete e eu posso estar visualizando a minha relação de lembretes que eu tenho para realizar. Bom, histórico de cliente, então, eu posso estar vendo o histórico de eventos criados por esse cliente. Então, eu posso definir 15 dias, 30 dias, 60, e eu posso definir mais 120 dias também, ok? Aqui não vai aparecer nada, porque eu não criei evento para aquele cliente, certo? Mas, se eu tivesse criado algum evento para ele, estaria a relação dos eventos daquele cliente aqui. Ok? Aniversários. Aniversários, então, eu posso estar tendo a relação dos aniversários dos meus clientes, certo? E aqui vai te demonstrar, na verdade, qual é a data de aniversário daquele cliente, dos clientes que eu estou sincronizado aqui. Lógico, se as datas estiverem cadastradas no controle, ok? Ok, então essa é a parte do CRM da Vision, certo? Do CRM do Mobile de Vendas, ok? Aqui em clientes, então, eu posso estar tendo a relação dos meus clientes, certo? Vamos então pegar esse cliente Anarias Sucatas aqui. Então aqui eu tenho todas essas opções. O que é essas opções? Detalhes, eu posso estar vendo numa fantasia do cliente, o CNPJ, cidade, inscrição estadual, municipal, se estiver cadastrado. Novamente, a data do nascimento, quando cadastrado no controller. Uma observação no financeiro, o e-mail também do cliente. Então eu posso estar vendo essa parte, um detalhamento maior do cliente, para que o meu vendedor tenha mais informações sobre esse cliente, certo? Endereço, então eu posso estar vendo aonde que é o endereço desse cliente, certo? Aqui em rota, em vermelhinho aqui, ó, ele vai estar demonstrando, eu tenho dois mapinhas, certo? Tem o Google Maps e o Easy, ok? Se eu clicar nele, ele vai me direcionar para o deslocamento ao cliente, mostrando isso no Maps, ok?
Novamente aqui em eventos, eu vou estar vendo a quantidade de eventos, que eu tenho uma relação melhor de quantos eventos foram fechados por esse cliente, quantos foram abertos e quantos eventos foram criados por esse cliente. Okay? Informações financeiras, eu vou estar vendo, então, a quantidade dos valores a receber, do que está vencido desse cliente, esse cadastro de nível, qual é o nível desse cliente, certo? Se ele tiver algum limite, eu consigo ver. Aqui, se eu clicar em dias, eu consigo ver as parcelas desse cliente, o que está em dia, certo? Se eu clicar em vencidos, eu vou ter uma relação, então, do que está vencido para esse cliente, certo? Então, aqui eu posso ter um histórico de financeiro para o vendedor, né? Para o vendedor saber que ele pode realizar essa venda ou não. Tá? Ou para o vendedor também ter um detalhamento, vamos supor que o cliente peça parcelado, suponhamos, né? E o vendedor realize essa validação de que ele pode ou não parcelar, também ele pode estar tendo uma informação financeira desse cliente, certo? Histórico, esse histórico aqui, então, é o histórico de eventos do cliente, o histórico de itens que esse cliente compra, certo? Aqui eu tenho um histórico de item que esse cliente comprou, a frequência com que ele compra, a data da última venda desse material para esse cliente. Então, aqui eu tenho um histórico dos itens que esse cliente comprou. Logicamente, também tem um histórico de proposta. E eu tenho os históricos de pedidos e de evento, que seria a mesma situação aqui da proposta, certo? Só vai aparecer o histórico dos pedidos que eu fiz, certo? Olha aqui, ó, pedidos clientes 27. Então, eu tenho 2 pedidos que foram concluídos e faturados e eu tenho 3 pedidos que estão pendentes, tá? Mas eu quero saber o que esse cliente comprou. Então, eu clico em cima do pedido, ok? E eu botei, então, a forma de pagamento, a carteira, se teve frete e qual o item que esse cliente comprou. Aqui embaixo, como vocês podem ver, tem as legendinhas aqui, ó. Concluído faturado, pendente e arquivado cancelado. Ok. Caio, quer falar alguma coisa sobre a situação? Não, tranquilo, Christian. Tá indo bem aí. Só para contextualizar uma outra situação aqui, antes tu falou bastante das configurações, né? Essas configurações que foram realizadas no começo lá dentro do controller, elas só precisam ser realizadas... E agora, tá me ouvindo? Alô? Tá ouvindo, Christian? Essas configurações iniciais realizadas no início, sabe? Só para contextualizar que elas vão ser realizadas só uma vez, né? Então, quando você fez lá no VS Controller, toda aquela configuração lá para cada um dos dispositivos móveis, você só precisa fazer ela uma vez só, e depois o sistema já vai entender para as demais, né? Mas referente aqui aos clientes e ao detalhamento no VS Vendas, acho que está tranquilo, cara. Pode passar para demais situações e aí vamos ver a ferramenta funcionando para o principal, que é fazer vendas, né? Então manda bala aí, qualquer coisa. Eu interrompo. Valeu. Ok, então. Só rapidinho terminar aqui. Esse editar, a gente pode estar editando a informação do cliente, certo? Eu fui lá no cliente e eu vi que a inscrição estadual, esse cliente está errado. Então eu posso vir aqui e posso realizar a edição da inscrição estadual desse cliente, inscrição municipal, o e-mail desse cliente, certo? Posso vir aqui e posso realizar a alteração. O vendedor mesmo pode atualizar os dados do cliente, certo? Tabelas de preço. As tabelas de preço que são informadas no sistema, certo? Então, eu posso ter uma tabela de preço e eu posso estar validando um item em cima daquela tabela de preço lá do sistema. Ok? Padrões, eu posso estar informando, então, a forma de pagamento padrão e a carteira padrão que esse cliente sempre usa, certo? Como se pode dizer, uma opção que vem para você quando você faz um pedido já, certo? Ok. Então, o mais importante do aplicativo de vendas é vender, certo? Então, aqui em pedidos, a gente tem, então, um mini gerenciador do aplicativo móvel, certo? A gente tem, então, aqui, eu já criei 3 pedidos que estão, lá embaixo tem os status, concluído, pendente e rascunho, certo?
Então, eles estão em verde, significa que eles estão concluídos e sincronizados para o móvel. Okay? Se não está sincronizado para o móvel, ele vai ficar em laranjinha. Certo? Novamente, se eu clicar em cima aqui, então, eu vou ter a relação, um detalhamento a mais desse cliente, né, desse pedido, CNPJ, forma de pagamento, os itens que foram vendidos, o status enviado. Então, foi enviado para o controle, certo? Eu tenho esse imprimir, que eu posso imprimir ele na tela, tá? Ele serve somente para imprimir esse pedido mais detalhado na tela. Clique no botão sem querer. Ok, então aqui eu tenho o valor de frete, o valor de desconto, o valor total, e vai estar aparecendo aqui, tá? Então, nós temos um botão de enviar por e-mail, certo? Se eu clicar nesse botão de enviar por e-mail, logicamente ele vai enviar para o e-mail que você cadastrou para o cliente lá no aplicativo controller, no controller, certo? Então, o e-mail que tu cadastrou lá, e quando enviar, vai estar enviando, então, uma relação desse pedido para o cliente, ok? Tá, mas como que eu cadastro? Como que eu faço, então, um pedido aqui no aplicativo? Vamos aqui nesse mais, ok? Aqui no mais, então, a gente vai estar realizando a criação desse pedido, tá? Seria basicamente a mesma forma que no controle, certo? Claro, muito menos detalhado, uma facilidade maior para o vendedor fazer de forma rápida esse pedido, certo? Então, vamos definir um cliente. Como eu falei da forma de pagamento, ó, já trouxe a opção aqui, ó, certo? Já buscou automático, tá? Então, ele vai trazer essa primeira forma de pagamento de carteira, mas eu posso vir aqui e alterar, ok? Tá? Então, aqui em adicionar itens, eu realizo a adição de um item, ok? Adiciono um item, valor unitário, posso usar a tabela de preço, como eu falei antes, as quantidades e se tiver uma porcentagem de desconto, tá? Então... Viu, Cristian? Enquanto tu adiciona um item aí, tá? Eu só queria, pode ir adicionando um item aí, eu só queria contextualizar porque você falou já 2 vezes sobre tabelas de preços aí, né? E aí talvez essas tabelas de preços, elas precisam ser um pouquinho mais explicadas, porque é tudo configuração, né? Então, você vai ter que ir lá dentro do controle, depois a gente pode até dar uma passada em cima ali, mas não seria o foco agora, mas existe a possibilidade de trabalhar com tabelas de preços, mas isso daí tem que configurar antes lá no controller, para que diferentes tabelas de preços te tragam diferentes preços, né? Porque daí tu pode definir pro teu cliente ali, ou pro teu vendedor, de diferentes formas. Vamos dizer que seria preço de atacado e preço de varejo, né? Vamos dizer que tenha 2 tabelas, né? E aí, em cima dessas 2 tabelas, você consegue trabalhar com preços diferentes para o mesmo produto, né? E aí facilitaria a vida do teu vendedor. Mas isso aí é uma situação que a gente pode contextualizar em outro momento, mais, né, passar uma informação mais detalhada sobre como configurar essas tabelas de preço e como utilizar essas tabelas de preço com uma forma mais detalhada no VS Vendas. Mas acho que deixamos para o próximo momento. Mas só para contextualizar aqui, precisa ser configurado no VS Controller para ser utilizado no VS Vendas. Pode continuar. Isso mesmo, tá? Ok. Então, aqui a gente já aplicou um percentual de desconto lá dentro, mas eu posso estar aplicando um valor inteiro de desconto aqui, ok? Então, eu posso salvar uma observação, tá? Eu posso estar salvando uma observação, posso estar referente a quê? Seria referente ao que esse pedido aqui? A uma venda, eu posso colocar uma informação aqui a mais, ok? Transportador, posso estar definindo aqui qual seria o transportador que vai realizar o transporte, o frete desse meu pedido, certo? Aqui embaixo então, eu tenho o valor total. Se tiver data de entrega e hora de entrega, eu posso estar definindo aqui. E aqui eu posso estar definindo o vendedor. Por padrão, já vai puxar o vendedor que está realizando esse pedido no móvel, mas eu posso estar vindo aqui alterar para um outro vendedor, ok? Então, aqui eu dou um finalizar ou clico em rascunho. Em rascunho, ele não vai enviar para o controller, mas ele vai ficar como rascunho para o vendedor. Ok? Eu cancelo. Pode continuar. Essa parte do rascunho, ela é bem interessante, porque, assim, o finalizar e o rascunho, vale salientar bem, porque quando você clicar em finalizar, essa venda ela já vai ir direto
já vai tentar fazer a sincronização, né? E para ir para o VS Controller. Quando você salva em rascunho, você está salvando ela para poder editar depois, né? Essa sincronização não vai ser feita automática. Então é bem interessante que você pode fazer um rascunho ali, fazer uma, vamos dizer que no móvel mesmo, você fazer uma pré-venda já, né? Para chegar perto lá, eu sei que aquele cliente ele compra isso, isso, aquilo, eu já vou deixar meio que o pedido pronto aqui, e depois eu só edito esse rascunho e finalizo para poder fazer a venda e sincronizar, né? Então é uma situação bem interessante que vale destacar. Pode continuar. Isso mesmo, tá? Ok. Então aqui a gente ou finaliza ele ou cancela, tá? Aqui no caso eu vou cancelar porque eu já realizei 3 pedidos. Ok? E esses 3 pedidos já foram sincronizados pro controller. Então acho que a parte de pedido de venda seria isso. Caio, se tiver quer falar alguma situação sobre essa parte de vendas? Assim, no caso aí nesses pedidos, a gente pode ver que aí ele fica listado todos os pedidos realizados, né? E aí com esses status embaixo, né? Então a gente citou ali sobre salvar os pedidos em rascunho, dá para ver embaixo ali que ele tem as legendas que definem se ele está concluído, se ele está pendente ou se ele está em rascunho. Quando está concluído, quer dizer que ele já foi sincronizado com o VS Controller. Então você precisa ter acesso à internet, precisa estar conectado na Wi-Fi ou com os dados, né? Faz o pedido e faz a sincronização com o sistema. Vocês vão reparar, talvez, acho que o Christian já falou lá no momento dos eventos e dos lembretes, que tem cada uma dessas telas aí possui um atualizar ali em cima, né? Que é aquelas 2 setinhas. Então depois o Christian vai repassar como fazer a sincronização geral do aplicativo, mas vocês reparando em cada uma das telas aí também possui um botãozinho de sincronização. Então, se você tem a necessidade de fazer uma sincronização específica da tela que você está, tu pode fazer utilizando esse botãozinho aí de atualizar. A partir do momento que você atualiza, o pedido vai ir lá para o VS Controller e ele vai ficar como verdinho aqui. Senão, ele vai ficar como laranja pendente. E senão, ele ainda é um rascunho que você pode editar em um outro momento, né? Acho que é isso, sabe? Uma dúvida que eu já vou responder agora, que todos os clientes sempre têm. Se eu fizer um pedido, não sincronizar, esse pedido vai salvar no aplicativo? Sim, tá? Sim. Tudo que você fizer no controller. Eu estou com a conexão ruim, o vendedor não consegue estar com uma conexão ruim, ou o vendedor quer trabalhar em modo offline, tudo que ele fizer aqui no controller vai estar salvo no aplicativo. Quando o vendedor tiver uma internet melhor, uma internet boa, ele vai lá e clica em sincronizar tudo, ele vai sincronizar todos os pedidos, ok? Vamos lá então. Eu vou primeiro passar a proposta de venda. Então, proposta de venda. O vendedor pode já estar realizando uma proposta para o cliente, certo? Logicamente, é a mesma situação que no pedido, tem um mini gerenciador. Se eu clicar aqui em mais, eu posso então estar realizando a criação dessa proposta. É quase idêntico à venda, só que não é um pedido de venda, ok? Então, eu seleciono o cliente, vou adicionar um item, certo? Aqui embaixo, então, eu tenho um transportador, valor de frete, uma observação. Aqui eu posso estar adicionando um texto adicional, uma assinatura adicional, certo? Porque quando eu faço esse pedido, quando eu vou finalizar ele, eu posso realizar a assinatura. O cliente pode estar adicionando uma assinatura. Deixa eu fazer aqui para mostrar. Quando eu venho aqui, associar o vendedor, combinar com esse vendas. Opa, achei que não assinou. Acho que é só no pedido, perdão. Desculpa, esqueci de clicar na assinatura. Aqui. Então, eu posso estar adicionando a assinatura aqui, certo? Essa de fazer automático é lá no pedido, ok? Para adicionar na assinatura na proposta, eu tenho que clicar no adicionar assinatura, ok? Então, o cliente pode estar adicionando, o cliente pode limpar e estar adicionando a assinatura novamente. Então, assinar, pronto, assinou. Associar o vendedor, ok.
Olha aqui, ó, proposta não enviada. Verifique sua conexão com a internet. Tá? Olha o que eu tinha falado antes. Ficou então pendente. Quando tiver uma conexão com a internet boa, vai estar realizando o envio. Ok? Se eu clicar em cima dela, eu posso estar realizando uma revisão, certo? Eu tenho então a mesma situação que está no pedido, eu tenho o detalhamento da minha proposta, cliente, os itens, e eu posso estar realizando uma revisão. Ok? Então, eu posso realizar a revisão, posso adicionar um item, posso excluir um item, um texto adicional. Tá, mas, Cristian, eu já enviei essa proposta lá e agora eu fiz uma revisão. Eu tive que clicar para revisar para colocar a assinatura. Ou seja, está aqui, ó. Essa aqui é a outra que eu realizei, certo? A outra revisão. Ok? Eu clico aqui para que ele seja refeito novamente a sincronização. Ok? Então, essa parte da proposta de venda seria isso mesmo, certo? Tranquilo, Cristian. Então, existem duas possibilidades, né? Eu faço uma proposta de venda, ou senão eu consigo gerar direto o pedido. Mas, a princípio, a proposta ela pode ser feita antes e depois retornar baseado nessa proposta, fazer um pedido de venda. Não necessariamente esse pedido precisa ser feito no VS Vendas depois, né? Se tem uma proposta realizada, ela estando sincronizada com o VS Controller, o pedido ele pode ser feito direto pelo VS Controller, é só ter uma autorização de faturamento depois, né? Isso mesmo, direto pelo controle, isso mesmo. Beleza. Ok? Então, vamos aqui em produtos. Produtos, então, eu vou ter a relação de todos os materiais que estão cadastrados no sistema, lógico, olhando sempre aquela configuração do aplicativo, da classificação, certo? Então, eu coloquei classificação de revenda, vai aparecer todos os materiais da classificação de revenda. Eu cadastrei apenas um para estar demonstrando para vocês, mas se tivesse mais um material de revenda, ele estaria aparecendo aqui, certo? Então, eu selecionei esse produto, eu vou estar tendo aqui a quantidade em estoque, disponível, as unidades, modelo, a marca, valor base. Se tiver um código de barras, vai estar o código de barras, o grupo, subgrupo, se é um serviço. Aqui em detalhes, então, eu posso estar vendo um maior detalhamento, ou seja, eu posso estar vendo a localização, o endereço desse produto, estoque máximo, mínimo, situações contábil e reservado e disponível. O que é esse reservado? O reservado seria aquele estoque que está reservado para uma venda, suponhamos. Vai estar aparecendo aqui informação para o vendedor. O produto seria isso, eu posso ver uma foto também, se tiver cadastrado no sistema. Agora não tem nenhuma, mas se tiver cadastrado no sistema, eu posso estar vendo a foto desse produto para estar mostrando para o meu cliente, certo? A parte do produto, de consulta de produto, seria essa, né? Eu tenho um produto aqui, eu posso estar vendo o estoque disponível desse produto, então as situações do produto, posso estar mostrando a foto desse produto para o cliente. Eu acho que basicamente é isso mesmo aqui no produto. Tá, lembrando, só para lembrar que é muito importante, porque o estoque que vai estar aqui no VS Resíduos, ele pode muitas vezes fazer, não ser o real, por exemplo, né? Não que isso seja não é lutando contra o VS Vendas ou não, mas a princípio é que a partir do momento que você faz uma sincronização com o VS Controller, que é o nosso sistema de retaguarda, ele vai trazer o valor do estoque que está naquele momento da sincronização, né? Então, para você ter uma informação fidedigna, uma informação real do estoque reservado, do estoque contábil e dos demais, estoque mínimo e estoque máximo, você tem que sempre lembrar de fazer uma sincronização desse produto ou dos produtos para que ele traga a informação real do teu estoque, porque senão você pode ter sincronizado de manhã cedo, passou a manhã inteira fazendo vendas desse produto lá na empresa, e aí você acha que está com um saldo possível de venda, mas não, lá na empresa já foi vendido e você não sincronizou para atualizar esse estoque. Então é sempre interessante que faça-se uma sincronização para atualização. Está demonstrando isso agora aqui, ó. Então, a parte do produto, isso que o Caio estava falando, vamos lá, sincronizar. Então, a gente tem essa ferramenta de sincronizar. Essa ferramenta de sincronizar é exatamente
a sincronização de todo o aplicativo móvel, certo? Pedido de venda, material, cliente, entre outras situações, tá? Mas, como eu estava falando, como o vendas, ele pode ter muita informação, certo? Eu posso ter um vendedor que tenha 100 clientes em Chapecó apenas, certo? Então, é muita informação, até mesmo você já filtrando essas informações, certo? Então, aqui no Venda, a gente tem 4 opções, certo? A gente tem 4 opções. O que é essas quatro opções? Enviar dados. O que é esse enviar dados? Esse enviar dados vai enviar apenas os dados do aplicativo móvel aqui, mas eu não vou receber nenhum dado. Eu só vou enviar para o controller, certo? Receber dados, mesma situação, só que eu vou inverter a situação. Eu vou receber apenas dados do controller e não mais enviar, certo? Sincronizar tudo. Esse sincronizar tudo, ele vai sincronizar as 3 opções, sincronizar estoque, receber dados e enviar dados. Vai realizar essas 3 funções em sincronizar tudo, certo? Por quê? Por que, Christian, que é separada essa situação? Primeiro de tudo, a tua internet pode... Se tu tem uma internet que seja ruim, você fazendo essas situações separadas, ou você, no momento rápido, você quer só sincronizar os pedidos de eventos, você só quer enviar esses dados de forma rápida, você pode estar realizando só o envio dos dados, certo? Ah, mas eu não quero receber os dados porque meu celular está com pouca memória, suponhamos, e eu não enviei meus dados ainda. Então, eu realizo o envio dos dados e depois eu dou um receber dados se for necessário. Okay? Isso que o Caio falou do estoque é muito importante. E a gente tem uma situação separada de sincronizar estoque, mas por que é separada essa situação? Logicamente, já diz ali, sincronizar estoque, ou seja, eu só vou olhar para o estoque, certo? Eu só vou sincronizar dados do estoque, eu só vou atualizar meu estoque, eu não vou enviar, receber nenhum pedido, nada, eu só quero sincronizar meu estoque para ver o que está disponível ou não, certo? Então, eu cheguei num determinado cliente, eu estou lá fazendo a minha venda com o cliente, mas eu me lembro assim, eu quero ver se realmente tem estoque disponível para fazer a venda para esse cliente. Eu só vou vir aqui e dar um sincronizar estoque. Tinha 10 antes, suponhamos, e agora tem 5. Ou seja, o pessoal da empresa já vendeu 5. Eu só tenho 5 disponível agora, certo? No momento em que eu colocar, realizar esse pedido e enviar esse pedido lá para o móvel, já vai aparecer que eu fiz a venda e já vai zerar esse estoque lá no controller, certo? Ou seja, já não está mais disponível nenhum estoque desse material. Ok? Acho que seria essa parte aqui, Caio. Tem alguma situação que você quer falar? Não, tranquilo. Sobre a área do vendedor, aí só dar uma pincelada, que a gente já está agora, já é 9h47, a gente está se estendendo um pouquinho. Eu vi que no bate-papo ali não teve nenhuma pergunta ainda por hora, então se o pessoal quiser já indo fazendo alguns questionamentos, tá? E aí dá uma pincelada sobre a área do vendedor, e aí depois tu deixa a palavra aí pro Francis, que o Francis também quer conversar um pouquinho. Mas só dá uma pincelada dessas funcionalidades, e aí tu faz favor, a palavra pro Francis. Ok. Área do vendedor, então. O que é essa área do vendedor? Essa área do vendedor, então, é para mim tá demonstrando, para mim tá fazendo um check-in, um check-out, que eu cheguei no cliente, para mim tá vendo as minhas metas. Se o cliente usar essa parte de meta, certo? Eu posso definir lá no controller, é todo um passo de configuração no controller, certo? Eu defino a meta para o meu vendedor realizar, ok? Se eu vim aqui em metas, olha, eu tenho então a minha meta para junho de 2020, é sempre por mês que eu estou, certo? Então eu tenho a meta de R$1.000. Aqui eu tenho o que eu tenho pendente, a minha meta faturada, no caso, o que eu já faturei para alcançar minha meta, certo? O que falta, a minha meta diária, os cancelados. O que é esses cancelados? Seria tecnicamente o que eu perdi, certo? Eu fiz a venda de R$100 para chegar na minha meta, mas foi cancelado esses R$100, certo? Então, seria o que eu perdi, a minha meta vai atualizar e vai voltar, falando que está faltando ainda para mim alcançar essa minha meta, certo? Dias úteis, então, quantos dias úteis eu tenho para realizar essa minha meta, certo? Novamente aqui, então, em cada tela tem um atualizar. Se eu clicar nesse atualizar, vai estar, então, atualizando as informações da meta, ok? Muito importante check-in e check-out, certo? Eu quero realizar o check-in e check-out, ou o meu gerente quer que eu realize check-in e check-out para saber que eu cheguei no cliente, ou para mim ter informação que realmente eu fui naquele cliente, que o vendedor foi naquele cliente. Então, eu cheguei no cliente e vou fazer um check-in.
eu vou clicar em check-in, ok? E vou selecionar o cliente. Ah, eu estou aqui no Analyse, certo? Então tá aqui, ó, check-in realizado com sucesso. Tá, muito bem, desabilitou aqui, certo? Agora, tá na hora, eu fui embora, saí do cliente e vou fazer um check-out. Check-out realizado com sucesso, ok? Ah, mas eu quero saber onde eu fui hoje, quais foram os clientes que eu fui hoje. Eu vou vir aqui em histórico e eu vou ter o histórico dos meus check-ins e dos meus check-out. Eu vou ter, então, a hora que eu entrei no cliente, eu vou ter aqui a hora que eu saí do cliente, certo? Então, eu tenho uma relação dos check-ins que eu realizei. Ok? Se eu vir aqui, eu vou fazer mais um só para demonstrar. Aqui no Hamilton. Ok. Fazer aqui. E aqui em histórico, tá aqui, ó, a relação. Olha, então eu fui hoje no Analise e fui também no Hamilton. Vai ter os horários aqui. Ok? Informações gerais. O que é essas informações gerais? Aqui vai ter, então, pedidos, as quantidades, a primeira venda, a última venda, o quanto eu vendi, certo? Aqui vai ter, então, o mais vendido, qual foi o item mais vendido, qual foi a primeira venda desse item, a última venda desse item e qual foi o valor total. Então, vai aparecer tudo nessa telinha aqui informando para o cliente, o total de pedidos realizados e o total de itens vendidos, certo? Ah, eu vendi 15 itens, independente do item que for, vai trazer toda a relação de itens que você realizou nos pedidos de venda. Ok? E a última opção, parcelas. O que é essa parcela aqui? Essa parcela eu posso estar vendo as parcelas que eu realizei para o meu cliente, certo? O que eu vendi. Tá? Vai estar aparecendo aqui, então, a relação das parcelas. Número de documento, o valor da parcela. Isso aqui é legal para o vendedor que realizou essa venda ter o controle do que ele vendeu, certo? Das parcelas que ele fez. Ah, eu fiz em 3 vezes, então eu vou ter toda essa parte aqui. Eu acho que nessa parte do mob seria isso. Caio, Francis, com vocês aí. Alguma dúvida ali, pessoal? Tá, não, eu só acho que antes do Francis fazer o fechamento, umas dúvidas, né? Umas dúvidas que a gente possa tirar aqui, porque reproduzindo elas para ti, tá? A Janaína, por exemplo. A Janaína questionou aqui, bom dia. Hoje o suporte interno faz as propostas para os vendedores externos, como funcionaria essa sincronização entre suporte interno e vendas externas com o mob, quanto às propostas de venda. Então, eu imagino que ela queira ela deva ter perguntado o seguinte, só mudando um pouquinho as palavras. Quando, hoje, lá para ela, eles fazem as propostas de venda dentro do controller, e aí, em cima dessas propostas, elas vão lá e fazem a venda, acho, talvez. Mas existe uma forma de ter esse caminho inverso, porque hoje você mostrou aqui que fazendo as propostas pelo VS Vendas, elas vão aparecerem dentro do controller. Mas existe uma forma de eu verificar todas as propostas direcionadas para esse vendedor webinar, se eu fizer lá dentro do controller a proposta, ela vai aparecer para consulta aqui ou edição aqui no VS Vendas? Não, hoje ela não aparece porque não foi ele não fez aqui pelo Mobile, certo? Aqui no Mobile fica somente o que ele realizou, ok? Justamente por isso que ele tem um usuário no controller, certo? Ele tem um usuário no controller. Você não consegue realizar um pedido ou uma proposta e mandar para ele aparecer aqui no Mobile, certo? Ele vai ter que acessar o controle e olhar a proposta lá dentro do controle. Perfeito. Aproveitando um gancho também que eu creio que tu iria mostrar no painel lá, né, Christian? Tem aqui o Jean pediu o seguinte: bom dia, é possível verificar no controller aonde temos esse histórico de check-ins e check-outs? Creio que no controle não tem essa informação, né, Christian? Eu acho que essa informação é possível ver só no nosso painel gerencial, né? Isso, só no painel. Acho que deixa eu ver se tem aberto ele aqui. Então, já as informações de check-in e check-out, elas ficam possíveis de você ver no painel gerencial, onde o sistema ele mostra para você todo o histórico de check-ins e check-outs de toda a rota que você percorreu em um determinado período, né? Isso é. Jean, então aqui, ó, acessando aqui o painel gerencial, menu, gráficos.
Opa, um pouquinho. Gráficos. Mobile. Vendedores. Aqui, então, eu não vou ter exatamente o histórico de que hora que ele chegou lá e a hora que ele saiu. Mas eu vou ter aonde ele está, certo? Se eu vir aqui em vendedor, buscar o vendedor, webinar vs vendas, filtrar, aqui já vai trazer. Lógico, aqui trouxe uma localização estranha lá do Japão, mais ou menos, mas é por causa que eu tenho um emulador e no meu emulador ele busca a localização lá de um outro servidor que está, ok? Mas quando você realizar essa informação, ele vai usar a tua localização e vai buscar certinho ela aqui. Tá, então só para contextualizar, Cristian, a localização que está aparecendo agora é a localização do emulador que você está fazendo essa demonstração no teu computador, né? Então ele usa um emulador e ele está trazendo em outro endereço, até vocês viram que o horário está um pouquinho diferente. Mas a princípio, então, você consegue visualizar aonde que o vendedor está, né? Mas em situação a questionamento do Jean, tu não consegue ver, de certa forma, o histórico desses check-in e check-outs no controle, ou consegue? Só vendo pelo aplicativo? Não, hoje eu só vendo pelo aplicativo. Tá, beleza. Deixa eu só ver aqui, mas consigo ou pelo saber... painel aqui, né, no caso. Sim, tá. O Jean fez assim, mas consigo saber o histórico da semana toda de vendas ou só a localização atual? O histórico de vendas você vai ver lá pelo gerenciador de pedidos dentro do VS Controller, né? Lá tu consegue ver todos os pedidos que foram gerados, tu pode lá no gerenciador filtrar por esse vendedor e ver todas as vendas que eles fizeram, né? Mas no check-in em si, no controller a gente tem uma informação que eu vou ficar devendo. Creio que não tenha no controller essa informação, só tenha no dispositivo móvel, no dispositivo móvel, tá? Uma outra situação que vale a pena deixar clara, tá, Christian? Você mostrou essa situação aí do painel gerencial, né? O painel gerencial também é um outro produto da Vision System. Então, ele está falando de 3 produtos diferentes aqui. O VS Controller, o VS Vendas e o VS Painel Gerencial. Então, são 3 produtos diferentes. A utilização ela vai ser integrada, mas ela tem situações e características comerciais diferentes, que no caso a gente pode tratar em outro momento, com o Sandro ou com vocês ligando para nós aqui, a gente direcionando para o comercial, mas aí tem que tomar esse cuidado aí e entender de separar as ferramentas e os produtos que a Vision System oferece hoje. Respondida a tua pergunta, Gia, a gente vai levantar mesmo se tem essa possibilidade do histórico de check-in dentro do controller. Eu, particularmente, não recordo de ter isso para você visualizar de todos os vendedores, mas só no aplicativo mesmo que tu pode visualizar esses check-ins e check-outs. Ou aí no painel gerencial, talvez. Só perguntar também aqui para a Janaína, essa tua resposta, essa tua pergunta aí, a gente conseguiu responder? Para ti ficou claro que não tem como ser o caminho inverso e sim só do mobile para o controller. Beleza, obrigado, Janaína. Jean, então a gente vai te dever essa informação mais concreta, a gente vai buscar, mas eu creio que no controller esse histórico... Hoje, na verdade, é só no mobile mesmo e nesse painel. Hoje não tem no controller um relatório que traga os check-ins. Perfeito. Pois bem, se mais alguém aí tiver algum questionamento, Christian, tu tem mais alguma consideração para repassar? Mais algum detalhezinho? Lembrando que todos os pedidos e propostas e situações que forem realizadas no VS Controller, quer dizer, no VS Vendas, elas vão aparecer nos gerenciadores do VS Controller, e aí a forma de faturamento continua igual, vocês já fazem hoje, né? A Janaína falou aqui que, porém, na nossa realidade, isso é um complicador. A gente pode analisar com mais detalhes essa tua situação depois, Janaína. A gente, qualquer coisa, tu pode chamar a nossa equipe de suporte, que a gente vai analisar especificamente esse teu caso, tá? Para mim faz sentido o que tu está dizendo, mas a gente tem que tratar isso aí especificamente contigo, tá? Depois eu deixo aí... Tu tem os nossos contatos do Skype e também de telefone,
dá uma ligadinha para nós aqui que a gente analisa bem esse teu caso aí e quem sabe a gente acha uma solução para vocês. Mas primeiro, né, tem que entender melhor aí o que vocês precisam. Isso mesmo. Vamos lá, Christian, tu tem mais alguma situação? Não, acho que era essa parte mesmo. O professor José falou, quanto às propostas, o que é gerado no controller não sincroniza com o móvel. Isso, as propostas, quando é gerado no controller, não sincroniza para o móvel. Só do mobile para o controller. Isso, sim. Só só abre o controle de novo e só mostra ali aonde que vai aparecer as propostas geradas no Vision, no VS Vendas, e aonde vão aparecer, só bem sucinto assim, tá? E aí acho que daí encerramos, já é 10 horas, aí o Francis quer fazer algumas considerações ainda, daí a gente já passa a palavra aí. Só diz aí, então, os pedidos que forem... Isso, os pedidos que forem feitos, então ele vai criar um pedido de venda, certo? E aqui em vendas, gerenciador de pedido. Então eu vou ter aqui o gerenciador de pedido, certo? O que eu realizei hoje, entrega pendente, as origens, eu posso vir aqui então colocar uma origem, vendas móvel, eu quero saber só o que veio do móvel, certo? Então vai estar aparecendo aqui, ok? Eu posso filtrar por cliente e por empresa. As propostas, deixa eu só ver onde que está aqui. Aqui, ó, gerenciador de proposta. E aqui eu não tinha cadastrado ele, peraí. Aqui no gerenciador de proposta, então, a gente vai ter aqui as propostas. Ó, já está até aparecendo a proposta que sincronizou antes. Então, aqui eu vou então todas as propostas realizadas no VS Controle, no VS Vendas vão aparecer aqui no VS Controle nessa tela, e todos os pedidos que forem aparecer, que foram realizados no VS Vendas, vão aparecer no gerenciador de pedidos, e aí você consegue ver também as suas origens, né? Então é perfeito. Daí depois, claro, tem toda a tratativa interna, do que você vai fazer com esse pedido, o processo que a gente pode tratar em outro momento, ou vocês podem entrar em contato com a nossa equipe de suporte aí, que eles vão te dar os direcionamentos de como utilizar cada uma dessas telas, tanto o gerenciador de propostas quanto o gerenciador de pedidos. Também tem o CRM, que daí todos aqueles eventos que forem gerados no VS Vendas, eles vão vir para o CRM dentro de um gerenciador de eventos, que é outra história também, que é completa, que é possível você utilizar em paralelo com essas duas funcionalidades do venda, dos pedidos e das propostas, né? Então também valeria a gente ver isso em outro momento. Até tem no nosso canal do YouTube, lá tem as informações de como utilizar o CRM, que talvez seja válido para vocês em outro momento. É só reproduzir aqui uma pergunta do Jean ainda. As metas do vendedor compõem apenas vendas efetuadas pelo app, do controller, ou do controller também, desculpa. Então, as metas, elas vão ser configuradas no controller, né, Christian? E aí essas metas vão ir para o aplicativo e, se eu não me engano, elas compõem tantas vendas realizadas no VS Vendas, quanto vendas realizadas dentro do VS Controller, é isso? Isso mesmo, essas informações elas são em conjunto, na verdade, né? Por isso que a gente já vincula o usuário com o funcionário, certo? O usuário do controller com o funcionário que está cadastrado no mobile. Perfeito, porque tem lá no início tem 3 configurações, né? Tem 3 configurações. Tem a configuração do usuário, a configuração do dispositivo móvel e a configuração do funcionário, né? Então essas 3 coisas vão estar interligadas para poder fazer essa verificação também das metas. Beleza. Uma importante aqui, eu acho só para responder essa da proposta ali, a proposta não sincroniza, tá? Quando é feito no controle para o aplicativo, mas o CRM sim. Acho que é importante frisar isso, o CRM sim. Legal. Então todos os eventos... Isso, se eu fizer então, na verdade, talvez... Pode falar, desculpa. Então, na verdade, talvez, te interrompendo, mas eu creio que a gente ia falar a mesma coisa, se faz um evento no CRM, e sincronizar lá no VS Mobile, a gente vai aparecer essas informações lá no VS Mobile para o cliente. Talvez, em vez de gerar uma proposta, a gente dá pro vendedor, daria para gerar um evento para ele fazer essa visita, para ele com algumas informações básicas do que ele deveria fazer, e aí o próprio vendedor fazer a proposta, né, e depois ou fazer o pedido, porque
Pode abrir um evento, sincronizar para ele, jogar na agenda do vendedor que ele tem que fazer essa visita, que talvez vai tratar sobre um determinado produto, etc. E aí ele mesmo, o próprio vendedor, realizar essa proposta lá para sincronizar para o VS Controller depois, né? E não fazer ao contrário. Daí daria para tratar pelo CRM, no caso, seria uma solução para vocês aí, Janaína. Muito bem. Francis? Vamos lá, Cristina, eu acho que é isso, né? Francis, por favor. A Janaína fez mais agradeceu ali, o Gia também agradeceu. Eu acho que se não pingar mais nenhuma pergunta aí, eu acho que o Francis pode fazer as considerações dele. E aí, se aparecer alguma pergunta, eu já emendo depois as considerações do Francis, senão a gente encerra. Ok. Estão me ouvindo aí bem? Para mim, perfeito. Então, bom dia, pessoal. Sempre é uma alegria muito grande aí tê-los nos nossos webinars. É importante, né, que são passadas várias informações pertinentes dos nossos produtos. Vocês conhecerem também, além do básico que muitos usam, né, várias facilidades aí que podem melhorar a rotina de vocês e especificamente hoje, né, da gestão da venda, gestão do vendedor em si, né. Vocês viram que, claro que o principal objetivo é você realizar uma venda através do aplicativo, mas quando nós concebemos esse produto, a gente avaliou muitos dos nossos concorrentes e produtos similares e acabou desenvolvendo algo muito mais completo, né? Não somente um tirador de pedidos, né, como é comumente chamado um aplicativo antigamente dos palmes, né? Então, hoje, o nosso não, já está envolvido toda a parte do CRM integrada, né, como foi falado, a parte das propostas, a própria gestão do próprio vendedor em relação às suas metas, informações financeiras, né, do cliente. O Christian passou bem rapidamente, né, porque a gente tem também um prazo reduzido e a gente sabe do custo do tempo dos senhores, mas são várias informações. É importante colocar que o objetivo também do aplicativo, ele não é ser tão parecido com o controller, né? Ele tem que ser uma ferramenta um pouco mais simples, né, com informações mais resumidas, para o vendedor tomar uma decisão mais rapidamente lá na ponta, né? Então, a ideia não é que ele seja tão completo como o próprio controller. Importante colocar também que ele é um produto que não vive sem o controller, né? Então, assim, muitos nos perguntam, eu quero só o aplicativo de vendas funcionar paralelo. Tá? Ele não funciona. Tanto que o sucesso do uso do aplicativo depende muito do cadastro que você tem lá na parte do controller, né? Então, tem várias questões quando a gente fala em aplicativo que a gente leva em consideração, né, e também colaborando com a resposta acho que da Janaína, em relação à sincronização dos dados. Então, hoje, a gente tem que levar em consideração a própria quantia de dados, a internet, a velocidade da internet. Muitos dos vendedores, dos nossos clientes, vão para regiões que não possuem sinal de internet boa, ou nem possuem sinal. Então, uma coisa que não foi deixado, talvez, claro, que o sistema roda offline, né, que se chama, né, ele pode ir para um lugar que não tem internet, que ele vai conseguir funcionar. Logicamente que os dados só vão ser sincronizados quando ele chegar numa área que ele possa fazer essa sincronização de forma segura. Também a gente adaptou o sistema para que ele seja usado internamente também. Então, assim, uma loja do varejo, por exemplo, a gente tem clientes que usam na própria loja, para o vendedor sair com um tablet, por exemplo, né, ou com o smartphone dele, no próprio local da loja, e conforme o
o cliente for pedindo as coisas, ele vai adicionando no próprio pedido, tá? Por isso que em alguns lugares do aplicativo, vocês viram lá que o sistema pedia lá, você quer informações de quanto tempo? Imagine vocês, um cliente de 10 anos, por exemplo, se você sincronizasse todos os pedidos dele dos 10 anos, ou todo o CRM dele dos 10 anos. Então, são informações que ele filtra, né, e resume ao que interessa, né, também levando em consideração a questão de dados e questão de demora de sincronização, enfim, não são poucos dados que a gente tem disponível hoje no controller que possam ser sincronizados aí no próprio sistema aplicativo. Outra coisa que tem que ser levada em conta é, às vezes, o lapso temporal. Bem lembrado pelo Caio, em uma oportunidade, a questão dos estoques, né? O aplicativo mostra o estoque no momento da sincronização. A gente fez facilidades com que, geralmente, o vendedor, quando ele chega na porta de um cliente, antes de visitar, ele vai lá e vai, agora eu vou dar uma sincronizada aqui no meu estoque, para quê? Daqui um pouco eu vou entrar lá, o cliente vai pedir quanto eu já tenho a informação um pouco mais atualizada. Então, ali, ó, o Christian, inclusive, está mostrando que tem a opção de só sincronizar o estoque. Então, rapidamente, eu vou entrar no cliente, antes eu vou dar uma sincronizadinha ali para ter o dado atualizado, né? E isso acontece também com a própria sincronização. Logicamente, se eu fizer Desculpa, entrou algum áudio aí. Se eu fizer um pedido agora no mobile e não sincronizar, ele, logicamente, não vai estar na retaguarda lá no controller, né? Outra coisa, assim, já respondendo aí, já quitando a dívida do Caio, em relação à última pergunta, que se aparece no controller os dados de check-in, realmente no controller ele não aparece. Mas no painel gerencial, sim. O Christian não mostrou lá. Christian, se tu puder abrir o painel gerencial e logar de novo ali, eu consigo mostrar para vocês aqui. Você conduz aí e eu mostro. Aliás, você mostra aí. Lá embaixo para baixo aí. Ali, ó, se você clicar um pouco no nome, ó, aparece 3 opçõezinhas ali, Christian. Ó. Aí, ó. Uma delas, que é uma funcionalidade interessante, que também nem foi falada, é que o sistema, se ele é aberto, e agora a gente entra numa questão pessoal, inclusive legal, que vocês têm que verificar, mas geralmente as empresas fornecem o smartphone para o vendedor, e nesse caso é possível ele estar sendo monitorado, então isso tem que estar no contrato de trabalho, enfim, mas isso é outra questão que cada empresa tem que validar. Se o seu computador, aliás, se o smartphone está configurado, ele mantém a rota do vendedor. Então, você vai poder verificar, inclusive, que é o terceiro botãozinho ali, por onde o vendedor passou. Então, por onde ele passou no dia. Daí tem uns filtros lá. Também pedindo assim, eu posso ver do passado? Pode ver, tem um filtro lá. Claro que isso é dados que vão transitando, né? Então, ele mantém um certo período, mas geralmente essa verificação, ela vai ver que ele vê na hora, o dia que ele fez, ou um dia anterior, enfim. Outro botãozinho ali é em relação à localização, mesmo onde que ele está, que aparece aí, inclusive, né, na tela. Se ele tiver lá os dados ativados, ele vai mostrar exatamente onde o vendedor está naquele momento. E o outro botãozinho, esse aí, ó, é o check-in e check-out. Então, aparece a lista dos check-ins e check-outs com a hora que o cara entrou, a hora que o cara saiu, que é a hora de check-in, a hora de check-out, e qual o cliente. É importante colocar que, quando o vendedor faz o check-in, tá? Inclusive, ali mostra o mapa, ó, o gestor ele vai poder verificar, porque eu posso estar lá no quarto do hotel, né, e fazendo check-in e check-out. Então, vai ficar registrado aonde ele fez esse check-in e check-out. Então, o sistema grava, né, internamente aonde ele fez o check-in e check-out, daí você vai mostrar no mapa. Então, ele botou lá que ele está em Xanxerê, mas ele fez o check-in da casa dele, né. Então, o mapinha ali que mostra onde que está o check-in, e ali tem o filtro, ó. Então, respondido a pergunta lá que foi
solicitado. No controller, realmente não é possível. Só é possível ver a partir do painel gerencial. E daí tem a outra opçãozinha ali, que é o mapinha. A primeira ali, que é a parte das metas também. Então, além as metas, elas incluem o que está no controller, tá? Mas ali tem alguns gráficos e tal que podem ser verificados, tanto em tabela diária ou mensal, a partir também do painel gerencial. Me estendi bastante aqui na minha fala, né? Mas são algumas das informações aí pertinentes que a gente gostaria de passar. Também parabenizar aí o Caio e o Christian aí pela condução do webinar e desejar a todos aí um bom dia. Isso aí, contigo, Caio. Tranquilo, Francis, muito obrigado. Visualizando aqui no chat, não temos mais nenhuma pergunta, isso quer dizer que acho que todas as dúvidas foram sanadas, né? Então, Christian, quer fazer uma consideração, se despedir do povo aí, e aí depois a gente encerra? Ok, então, acho que, pelo que eu vi, deu para repassar para vocês um pouco de como funciona o aplicativo, certo? Algumas dúvidas, é claro, ficaram, porque, logicamente, como o Francis falou, é tudo vinculado com o controller, né? E tem algumas outras situações do controller que tem que ser realizadas, como metas e outras informações, né? Vou agradecer, então, muito obrigado pelo tempo de vocês, e eu acho que se eu deixei ainda alguma dúvida, outra a gente pode estar respondendo depois para vocês, alguma outra situação no Skype. Ok? Muito obrigado, então, pessoal. Valeu, então, pessoal. Obrigado, Christian. Obrigado, JCL, que está aí na retaguarda. Obrigado, Francis, pela colaboração. Obrigado aos clientes pelas dúvidas apresentadas e pela apresentação e pela participação também, né? A gente fica muito feliz de tê-los aqui conosco nesse tempinho que a gente traz para divulgar e também apresentar as funcionalidades do nosso sistema. Fico muito feliz pela participação de todos. Espero que a gente se encontre nos próximos, tá? E aí a gente tem uma regrinha aí que a gente está tentando, a gente está fazendo a cada 15 dias, tá? Nos próximos dias a gente divulga quais são os novos assuntos que a gente vai apresentar. Caso haja interesse de vocês em alguma questão específica, por favor, entre em contato conosco, que a gente vai providenciar esses treinamentos ou esses bate-papos sobre funcionalidades que vocês tenham interesse de ver por aqui, né? E também fica à disposição o nosso suporte, né? Podem entrar em contato tanto comigo quanto as demais pessoas que estão, nossas 13 pessoas que têm um suporte aí para atendê-los da melhor forma possível, tanto por telefone quanto por Skype ou por e-mail, a gente está disponível aí. Dúvidas, é só entrar em contato que a gente conversa. Agradeço a todos e até o próximo webinar. Valeu? Tchau. Tchau aí, pessoal.